O Guilherme Paladino certamente aqui conseguimos de alguma forma ou de outra. A Sara Góes, olha quem veio aqui nos socorrer, foi a Sara Góes. Muito obrigado, Sara. Muito obrigado, Sara. Elisabetta, muito obrigado pela paciência, pela falha técnica. Essas coisas da tecnologia, elas pegam a gente de surpresa, né? Não tem problema nenhum. Boa noite. Boa noite. Vou introduzi-la novamente, Elisabetta. Você que é presidente do CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Esse órgão que tem um caráter consultivo aí em relação à própria presidência da República, mesmo uma consulta direta que acontece aí entre você, presidente do CONSEA, e o governo do presidente Lula. Você também é coordenadora de Relações Internacionais da Rede Pensão, uma rede que atuou muito aí na coleta de dados sobre a fome. E a gente está destacando isso hoje, Elisabetta, essa saída do mapa da fome. Mas eu imagino que muitos internautas, eles ainda não entendem exatamente o que é o mapa da fome. Queria te colocar essa questão bastante básica, talvez, para a gente começar, por favor. Tá bem. Bom, boa noite, super obrigada pelo convite. Eu acho que todo mundo que tem interesse nesse país e aposta que nós somos um país que vale a pena está absolutamente esfuziante. Eu, pelo menos, estou quase saindo e contando para todos os meus vizinhos esse resultado, mesmo que eles achem que eu não esteja batendo muito bem. Eu estou muito feliz coletivamente. Bom, o que é esse mapa da fome? Um conjunto de agências das Nações Unidas, então, a agência que cuida da alimentação, agricultura, da saúde, a que cuida também das questões ligadas ao Programa Mundial de Alimentos, etc., eles fazem anualmente um relatório, onde ele faz um apanhado das estatísticas mundiais sobre a situação de alimentação dos países. Então, por exemplo, o resultado que saiu hoje, né, o relatório de 2025, ele conta os dados, ele analisa os dados de 3 anos atrás. Então, 22, 23 e 24. E todos os relatórios são assim porque não é fácil para todos os países gerarem informações. E ele traz, basicamente, as informações principais que ele veicula são 2. Uma delas está relacionada à disponibilidade de alimentos nos diferentes países. Então, o quanto as pessoas têm de disponibilidade de calorias. E é essa informação que dá o que eles chamam de permanência ou não no mapa da fome. Se você tem menos que 2,5% da população sem acesso a uma quantidade mínima de alimentos, então você está fora do mapa da fome. Se é mais que 2,5%, então aí vai variando. E tem uma outra informação também nesse relatório, que são dados de insegurança alimentar grave, que é o quanto as pessoas experienciam a insuficiência de alimentos. Já há alguns anos, esse relatório, além dessas informações, aí traz outros dados de prevalência de obesidade, de outros dados de saúde, etc. Mas esses são os dados que hoje a gente está comemorando, que é a saída do Brasil do mapa da fome, que nós estamos com um percentual menor que 2,5% da população brasileira que não está em situação de acesso adequado de alimentos. O relatório também traz anualmente uma temática especial, né? Esse ano a temática foi a inflação de alimentos. Então é isso, o relatório que chama SOF, né, que é o relatório em inglês, que é Situação de Segurança Alimentar Mundial, que é lançado anualmente, sempre ao redor do meio do ano, essa data em torno de julho, mais ou menos. Muito bom, Elisabetta, a explicação inicial, e eu gostaria de colocar agora, queria que você atribuísse as causas, né, desse movimento, que na verdade foi em tempo recorde, né, eu acho que é legal destacar isso, porque esse avanço ele foi conquistado em tempo recorde. Eu gostaria que agora você elaborasse um pouco sobre ao que você atribui isso, por favor. Então, nós entramos 2023 com a informação que a Rede de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional gerou,
entre final de 21 e começo de 22, que nós tínhamos no Brasil 33 milhões de pessoas passando fome, e mais da metade da nossa população em situações de insegurança alimentar em níveis variados. Assim, são pessoas que podem até estar se alimentando, mas qualquer intensificação da sua vulnerabilidade, elas cairiam para uma situação de insegurança alimentar grave. Quando a gente entra em 23, há uma disposição de retomada das políticas públicas brasileiras que garantiram a nossa saída do mapa da fome em 2014. A gente teve uma primeira saída do mapa da fome em 2014 e que foi resultado de um conjunto de políticas públicas. São tanto políticas públicas relacionadas diretamente à alimentação, então, por exemplo, o programa de transferência de renda como Bolsa Família, a qualificação do programa de alimentação escolar, o programa de aquisição de alimentos, enfim, um conjunto de programas, né, que lidam diretamente com disponibilidade e acesso à alimentação. Mas também outras políticas que estão, vamos dizer, na sustentação das nossas condições sociais e econômicas. Então, iniciativas como valorização do salário mínimo, iniciativas de aumento de emprego, de maior estabilidade na economia, são políticas públicas que geram, né, uma maior capacidade das nossas famílias de conseguirem manter não só as suas condições de alimentação, mas todas as condições que elas necessitam para viver com dignidade. Então, em 2023, quando inicia o terceiro mandato do presidente Lula, há novamente esse anúncio, né, de que nós vamos sair novamente do mapa da fome, fazendo uma recuperação dessas políticas públicas diretas, né, e também de um cenário macroeconômico mais adequado para o país. Isso tem algumas características muito interessantes, assim. Eu acho que a gente aprendeu de uma maneira muito importante que os resultados que nós tivemos entre 2003 e 2016, eles são relacionados a políticas públicas qualificadas, bem implementadas, mas há um aspecto muito que supera ou que dá uma outra qualidade a essas políticas públicas, que é a articulação entre elas. O Brasil tem, desde 2006, um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O CONSEA é o Conselho de Participação Social desse sistema, onde sociedade civil organizada e diferentes setores de governo dialogam sobre a nossa realidade, sobre os nossos programas e como aprimorá-los. Então, em 2023, a gente chega, no início desse ano, como, infelizmente, todo mundo viveu essa realidade, as políticas públicas estavam praticamente desmanteladas, praticamente sem orçamento. Teve políticas públicas que, a partir de 2016, tiveram uma redução orçamentária de 99%, né? Quer dizer, isso não existe. Uma política que tem um corte de 99%, ela não existe mais. Então, havia essa disposição de retomar as políticas públicas, de ir recuperando o orçamento público. A gente ainda tem um desafio importante em relação à recuperação do orçamento público dessas políticas, mas, para além disso, de voltar a esse processo de articular essas políticas públicas e reabrir o diálogo com a sociedade civil. Esse diálogo com a sociedade civil, ele traz para dentro do Estado brasileiro, para dentro do governo brasileiro, um diálogo importantíssimo. Ok? Posso continuar? Pode, perdão, por favor. Não, tudo bem. Traz para dentro da discussão da política pública a diversidade de realidades da nossa sociedade. Então, quando os agricultores familiares, quando os camponeses, os povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, a população negra, as mulheres, povo do campo, povo da cidade, quando eles chegam para falar da sua realidade, eles trazem um detalhamento que a burocracia não acessa. Mas, para além das suas demandas e sua realidade, a sociedade civil traz para dentro dessa discussão também as suas soluções.
Muitos dos programas públicos que hoje são sucesso e são exemplo mundial do Brasil, eles nasceram, eles se fortaleceram a partir da experiência da sociedade civil brasileira. A gente pode falar isso do programa de aquisição de alimentos, do programa de cisternas que leva água para o semiárido, agora, mais recentemente, o programa de cozinhas solidárias. Enfim, esse anúncio hoje, ele traz uma feliz surpresa, porque a gente estava trabalhando, e quando eu digo a gente, eu estou falando da sociedade civil comprometida com isso, e o governo, a gente estava prevendo esse resultado para o ano que vem, só que, felizmente, veio agora. Né? Então, eu acho que tem a ver isso, é articulação de política, recuperação de orçamento público, compromisso político e participação social. Muito boa a sua análise dessas causas para esse movimento tão positivo, Elisabetta. E agora eu queria te colocar, a gente já vai caminhando aqui para o encerramento, é o seguinte, houve todo esse desmonte que você falou muito bem nos últimos 2 governos, isso me intriga, porque eu fico pensando, claro, houve esse desmonte, o Brasil passou por essa situação, que chegou a dezenas de milhões de pessoas passando fome, aí eu me questiono, por quanto tempo o Brasil precisa manter essas políticas? Eu digo, pensando na possibilidade de uma mudança de governo, essas políticas elas têm que ter uma duração décadas, talvez, na sua avaliação? Bem, essa é uma grande questão, assim, porque, por exemplo, se a gente recuperar a nossa história recente, né, se entre 2013 e 2014 nós conseguimos enormes e positivos resultados, na sequência disso, nós também perdemos grande parte desses resultados. Quer dizer, os dados, por exemplo, dos 33 milhões de pessoas passando fome, eles são dados que foram num crescente entre 16 e 22. Ok que teve a pandemia, etc., mas a intensidade da perda vai muito além da gravidade da pandemia, inclusive porque a pandemia teve um processo de gestão e controle que eu nem preciso entrar nesse assunto, né? Então, esse período de perda, ele é um período que traz muito ensinamento para nós, né? Primeiro, acabar com a fome é manter a democracia. Acabar com a fome é colocar no centro das decisões políticas de alto nível em todas as esferas de governo a justiça social, a justiça econômica e agora também a justiça climática. Então, é fundamental que nós tenhamos um processo que só aprofunde a nossa democracia, nenhum retrocesso em relação a isso. Por quê? Porque é a democracia que permite que as verdadeiras necessidades e prioridades da nossa população sejam colocadas dentro da mesa de decisão política. Eu acho que esse é o grande pilar desse processo. Agora, para além disso, tem 2 aspectos que são fundamentais e que também são do nosso aprendizado recente. Essas medidas, que são medidas que a gente pode caracterizar como medidas mais de curto prazo e que geram resultados importantes, fortalecimento da agricultura familiar, ampliação e qualificação da transferência de renda, programas como alimentação escolar, etc., elas endereçam ao problema numa determinada camada, mas, de fato, nós continuamos com desafios profundos em relação ao que a gente chama das raízes das nossas desigualdades e das nossas injustiças. Então, paralelo a esses programas que são extremamente bem-sucedidos e precisam permanecer, a gente precisa começar a enfrentar, de fato, as questões que são mais do cerne dos nossos desafios. Estou falando de racismo, estou falando de desigualdade de gênero, estou falando de acesso à terra e território, que são os processos históricos, né, que fazem com que a gente mantenha ainda um núcleo duro, né, da fome e das desigualdades. Então, programas como esse, mesmo que o país atinja um nível de justiça muito maior do que a gente tem hoje,
Eles, de alguma maneira, são programas que a gente precisa sempre ter, porque você sempre vai lidar com situações de emergência, etc. Mas, de fato, se a gente caminhar para endereçar as raízes das desigualdades, eles têm um peso muito menor nos resultados que a gente tem, né? O que a gente terá. Então, é sempre uma combinação entre medidas de curto, médio e longo prazo. E quando a gente fala de medidas de médio e longo prazo, aí as questões políticas e as questões econômicas têm um peso fundamental, né? Então, por isso que eu digo que o centro da questão é a gente defender, manter, aprofundar e ampliar uma democracia que ultrapasse a representatividade e realmente seja uma democracia participativa e direta. Interessante essa sua análise, Elizabeth. O pessoal aqui dos comentários concordando, associando, ligando, né, a manutenção da democracia à questão da justiça social, do combate à fome. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, Elizabeth, mas eu gostaria de agradecer demais pela sua participação e deixar as portas abertas aí para futuras participações. Muito obrigado. Eu que agradeço e vamos comemorar porque merecemos.